Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente vai começar o estudo de função afim ou função do primeiro grau. E a gente vai fazer isso a partir desse probleminha que a gente está colocando no quadro, que é uma situação de caráter mais prático, e a gente vai ver que tipo de expressão matemática a gente obtém que descreve o comportamento desse problema, mais especificamente da temperatura de uma solução química que é aquecida com o bico de Bunsen no laboratório. Então, a ideia aqui é que a solução ela se encontra inicialmente a 20 graus Celsius e ela é aquecida. A sua temperatura ela aumenta a uma taxa de 5 graus Celsius por minuto. A cada minuto que passa, a temperatura sobe 5 graus Celsius. Então, partindo desse enunciado, a gente vai começar pensando no valor dessa temperatura, que inicialmente é 20 graus Celsius. Quanto essa temperatura vai valer? Qual vai ser o valor dessa temperatura após 1 minuto, após 2 minutos e após 5 minutos? Então, vocês podem pausar o vídeo e tentar encontrar esses três valores. A gente já vai dar continuidade fazendo esse cálculo e vendo que tipo de expressão matemática a gente vai obter para essa expressão. Mas, por enquanto, tentem apenas calcular esses três valores e a gente já dá continuidade. Podem pausar o vídeo e a gente já retorna. Então, vamos fazer esse cálculo organizando o nosso cálculo com uma tabelinha como essa. Então, vamos pensar no seguinte. Passado 1 minuto, qual é o aumento de temperatura que a gente vai ter para essa solução? Bem, se o aquecimento é de 5 graus Celsius por minuto, em 1 minuto, a gente vai ter 5 graus Celsius de aumento de temperatura. E a temperatura, no final das contas, vai ser 20, que é a temperatura inicial, mais o aumento de temperatura que a gente obteve, que é de 5. E assim, a gente obtém 25 graus Celsius para a temperatura após 1 minuto. Após 2 minutos, o que a gente vai obter? São 5 graus Celsius de aquecimento por minuto. Se são 2 minutos, a gente vai ter 2 vezes 5, igual a 10 graus Celsius de aumento de temperatura, que é um aumento de 10 unidades, certo? Vamos colocar assim, ó, 2 vezes 5. Esse aumento ele é somado à temperatura inicial, que é de 20. Então, 20 mais 10, a gente vai obter 30 graus Celsius. E o mesmo raciocínio se aplica quando a gente tem aqui passados 5 minutos. Então, a gente vai ter 5 minutos vezes o aumento de 5 por minuto, totalizando aqui um aumento de 25 graus Celsius. Então, a temperatura de 20 ela vai se somar a esse aumento que a gente obteve de 25, e assim a gente tem 45 graus Celsius de temperatura. Tudo bem? Então vejamos agora o que acontece com um valor qualquer de T. Vamos tentar escrever a temperatura, como que ela vai se comportar passados T minutos por um valor de T qualquer. Bem, então transcorridos T minutos, o que a gente vai observar? A gente tem aqui que o aumento de temperatura ele é dado por um produto. A gente multiplica o número de minutos transcorridos, 1, 2 e 5, por essa taxa aqui que está descrita no enunciado. Então, a gente multiplica 1 por 5, 2 por 5 e 5 vezes 5 para obter esse aumento de temperatura. Então, transcorridos T minutos, a gente vai obter o aumento de temperatura como T vezes 5. E o valor de temperatura propriamente dito, ele vai ser obtido pela soma da temperatura inicial com o aumento de temperatura que a gente está descrevendo como 5T. Então, esse é o valor de temperatura que eu estou colocando aqui como T maiúsculo. Então, T maiúsculo, temperatura em graus Celsius, e T minúsculo, tempo transcorrido em minutos. Então, o que ocorre é que dentro desse problema, a gente está escrevendo a temperatura da solução química em graus Celsius como uma função do tempo transcorrido. Fixando o tempo transcorrido, a gente obtém a temperatura correspondente,
através dessa expressão. E aqui a gente tem um certo modelo de função, que é a variável t, a variável dependente, descrita em função de uma outra variável por um polinômiozinho aqui de grau 1. De um modo mais geral, o que a gente obteve aqui? A gente obteve uma função em que a gente tem um certo númerozinho m, que é uma constante, um número real, certo? Não é uma variável para a gente esse m na função. É um número real que nesse caso é igual a 5, somado com um certo outro número k, somado com uma constante k, que também é um número real. Perdão, aqui a gente tem m e k, que são números reais. E esse é o nosso modelo, essa é a nossa definição de função afim. Só que aqui no caso desse problema a gente está usando as variáveis t maiúsculo e t minúsculo, quando normalmente, mais usualmente, a gente usa as variáveis y e x. E está aqui no nosso quadro a definição de função afim. Uma função y igual a f de x é dita uma função afim se ela é escrita nesse formato. Y igual a mx mais k, já usando as variáveis mais usuais, que são y e x. Mais uma vez, onde m e k são números reais quaisquer, são constantes, não são variáveis aqui nessa nossa ideia de função. E a gente diz aqui que y é uma função afim de x. Então essa é a nossa definição de função afim. Na próxima videoaula a gente vai estudar que tipo de gráfico a gente obtém, né, com essas funções e como esboçar esses gráficos.